Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. Durmo e acordo só pensando nele. Só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo. Nosso Deus é vivo. Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos. Hoje, sábado 13 de fevereiro de 2021. Forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos da Almoxerifado Industrial. Muito obrigado pela sua audiência, amigo ouvinte. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos tem a duração de 15 minutos. Nesse espaço de 15 minutos eu não defendo nada que eu acho, que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou ou o apóstolo Paulo defendeu em cima daquilo que o Filho de Deus tem orientado no tempo que ele esteve na terra, ou até mesmo durante o tempo que ele ressuscitou. Ele voltou ao apóstolo João e o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, e ali existe várias revelações do Filho de Deus já ressuscitado, embora dentro dos evangelhos também tenha a participação do Filho de Deus, né? Principalmente de Mateus capítulo 28, né? O Marcos ali capítulo 15, 16, você vai encontrar já Jesus Cristo voltando aos discípulos após ressuscitado. Mensagem que eu trago hoje para você, amigo ouvinte, está em uma das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um defensor do cristianismo, um defensor aí da nova aliança está em Cristo Jesus. A nova aliança que Deus fez com a humanidade no Filho dele, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 até o 16. Essa é a mensagem que chega para mim e para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Vamos então para a palavra de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está você? Porque essa questão é algo que eu e você temos que fazer
conosco mesmo. Nós mesmos devemos pesquisar a nossa vida, né? Não temos que procurar saber da vida do outro, né? A não sei que seja para um apoio, né? Em algum sentido. Mas o apóstolo Paulo escreve cartas e ele, nas cartas, ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Isso é muito importante nós meditarmos para nós vermos qual é o Senhor que nós estamos servindo, qual é o Senhor que nossos pais serviram, né? Qual é o Senhor que está reinando nas áreas de nossa vida. Isso é muito importante. O Filho de Deus fala isso, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, ou ele agrada a um, né, e desagrada o outro, se dedica a um e despreza ao outro. O próprio Jesus Cristo fala que é muito importante eu e você analisarmos a nossa própria vida e ver como está as áreas da nossa vida. Vamos para 1 Coríntios, então, capítulo número 2. Deixa eu voltar, versículo de número 11 até o versículo 16. O Espírito Santo de Deus, usando aí o apóstolo Paulo, escreve ou fala da seguinte maneira: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, para mim também para você, amigo ouvinte. Quem falou pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou. Amigo ouvinte, a Bíblia Sagrada fala nessa passagem que o apóstolo Paulo, como falei, um defensor, o maior defensor na história e também dentro da Bíblia do cristianismo, né, da nova aliança que Deus fez através do Filho dele, Jesus Cristo. E ele fala nessa passagem que ele passa a existência aqui de três espíritos. E isso, Jesus Cristo também deixou bem claro isso em vários pontos, em vários ensinamentos dele. Mas ele fala sobre o espírito do homem. O espírito do homem é eu e você. Nós somos espírito que habitamos num corpo, numa matéria que com pouquíssimo de tempo, 70, 100 anos, se corrompe e logo se destrói. E ele fala também sobre o Espírito de Deus. Isso, o Espírito de Deus é algo conquistado por Jesus Cristo, por Deus, através de Jesus Cristo, em favor a todo o cristão, todo aquele que crê. Esta é a verdade sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pertence, é um ser, um representante de Deus, que pertence a todo o cristão, todo aquele que é cristão, todo aquele que crê que Jesus Cristo veio ao mundo e que foi para a cruz do Calvário, e lá ele nos justificou diante de Deus, aos olhos de Deus, e por esse motivo o Espírito Santo pode ser o meu orientador, pode ser o seu orientador. E aqui também fala sobre o espírito que opera no mundo, fala sobre o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? É aquele que se opõe a tudo que é a verdade em Cristo. Este é o espírito que opera no mundo. Então, se eu e você buscamos as coisas do mundo e fazemos parte do mundo, quando eu falo fazer parte do mundo, todos nós fazemos parte do mundo, nós vivemos no planeta Terra, né? Então todos nós fazemos parte do mundo. Eu falo no que predomina das atitudes. Por exemplo, eu posso defender aqui nesse espaço o que eu acho, o que eu penso. Então, se eu defender aqui nesse espaço de tempo o que eu acho, o que eu penso, usando o nome de Jesus, seria em vão eu estar aqui. Por quê? Porque o que eu acho, o que eu penso, não está acima do que Jesus Cristo falou.
Esta é a realidade. Então, o que predomina é o que eu faço na maioria das minhas atitudes. Não é a perfeição no homem, porque Jesus Cristo, ele era incorruptível. Ou seja, o pecado não tinha autoridade sobre Jesus Cristo. Mas sobre você e mim, o pecado, ele reina. Ele reina na nossa carne. Por esse motivo morremos, porque a nossa carne se corrompe por causa do pecado. Então, olha para você ver como é muito interessante eu e você ficarmos atentos naquilo que predomina de cada 10 atitudes minhas, pelo menos ali, né, no mínimo 7 atitudes, naquilo que eu tomo de ato, né, da invocação do nome de Jesus, ou na oração, naquilo que eu tomo de atitude em relação principalmente aos mais próximos de mim, para os mais longe, né, nunca para os mais longe, para os mais próximos, porque isso Jesus Cristo reprovava e muito, principalmente em Mateus capítulo 23, o próprio Jesus Cristo deixa bem claro isto, que é muito importante você cuidar ali do muro da sua casa, mas principalmente lá da sua cozinha, do seu quarto, ali é a prioridade, né, para o exterior, ou seja, o nosso coração, nosso entendimento, isso em relação à casa, mas em relação à pessoa, em relação à nossa própria pessoa, o próprio ser que somos, é muito importante sempre cuidar do interior para o exterior e ver o que é que o mundo está nos proporcionando de valores. Então é muito importante você ficar atento nisso, porque o melhor momento que existe é este aqui, ó, 13 horas e 14 minutos. O melhor dia que existe é hoje, ó, sábado, 13 de fevereiro de 2021. Mas essa não é a realidade que o mundo nos apresenta. Então é muito importante aí você ficarmos atentos com o espírito que opera no mundo, porque não existe perfeição, também não existe não existe satisfação geral ou inteira na nossa vida, porque a ingratidão sempre vai vir reinar em nosso entendimento. Só vou voltar ali novamente para você aqui, já vou fechar minha participação, agora são 13 horas e 15 minutos, deixa eu soltar para você aqui o bloco, né, de apoiadores culturais, daqui a pouquinho eu já volto, só concluindo aqui nessa leitura, a existência aqui dos 3 espíritos, o Espírito de Deus, o Espírito que opera no mundo e também o Espírito do homem, que é isso que eu e você somos, né? Fique ligado nos apoiadores culturais da 104.9 FM. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Primeiro lugar. No coração do ouvinte. 13 horas e 18 minutos. Fechamos então o programa. Daqui 3 minutinhos já estou encerrando aqui o programa Evangelho para Todos. Só respeitei aí o bloco de apoiadores culturais da Cafelândia FM para que não tenha aí um atraso, né, na programação geral da 104.9. Voltamos então, amigo ouvinte, para 1 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 11 até o 16. Vou ler novamente para você, você pode aí, você tem essa liberdade na sua casa. Não sei se o mundo vai deixar você fazer isso, mas eu falo assim, nós temos essa liberdade aí de abrirmos a Bíblia, de olhar ali Antigo Testamento, Novo Testamento, ver ali qual é a diferença, será que existe ou não. O livro de Hebreus e carta de Paulo aos Efésios, né, vai mostrar bastante essa importância e essa diferença entre antes de Jesus Cristo e após Jesus Cristo. Também vai mostrar o quanto o mundo vai trabalhar para que eu e você venhamos anular aquilo que Jesus Cristo falou, aquilo que ele fez, né, embora não tenha como anular isso eternamente, mas materialmente sim, porque o que nós recebemos de orientação reina dentro de nós, produz crença e produz atitudes, produz conversão. Então o mundo vai sempre trabalhar para que aquilo que Cristo falou seja de igual para menor que outras orientações, quando na verdade a orientação de Cristo ela é predominante a qualquer outro tipo de orientação. E o feito de Deus através do Filho é muito maior do que qualquer outro feito que Deus tenha feito no Antigo Testamento antes de Jesus Cristo ter vindo à Terra. E isto até os profetas mesmo já falavam isso, e o próprio Jesus Cristo. Mas em livro de Hebreus, carta aos Hebreus ou Efésios, você vai encontrar bastante, né, esse reforço do Espírito Santo de Deus usando ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2, 11 e 16, vou ler novamente só para você ver como há uma existência clara aqui de 3 espíritos, e eu e você temos que ficarmos atentos que nós somos o Espírito. Claro, existe o Espírito Santo, existe também o Espírito que opera no mundo. Ele fala assim, ó: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nos pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra do nosso Deus para mim e para você, amigo ouvinte. Deixa as palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus a favor da sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.